O Chile também está tremendo. Cada vez a coisa vai se colocando mais tensa. Olha aí o do Chile. Houve 3 grandes sacudidas no sol. Lá está aceso. Os irmãos da igreja que passaram da Argentina para lá levando a literatura estão movendo a mensagem, indo com a mensagem através das igrejas denominacionais. Eles estão caladinhos, em silêncio, estão distribuindo as mensagens, os estudos. Eles nunca tinham conhecido nem ouvido isso que se está falando aí. Até mesmo dizem que não houve pessoas que os estivesse ou esteve alimentando com a palavra. Não tem ninguém que lhes leve alimento. Por todos os lados, o mundo está como que todas as partes. Mas olhem, ao mesmo tempo, Deus está com a igreja nessa advertência, nesse aviso. E chega-se num ponto onde já se chega assim no topo, no cúmulo, ápice. Essa maldade do amorreu chega no ápice, no cúmulo. Esses são esses que clamam e por causa das abominações e tudo. A esses são que os anjos selam, que clamam e gemem para que tudo já termine, finalize, e escapar certamente, e escapar de tudo que vai vir ou chegar. Mas a bênção grande que nós temos é que temos identificado o Espírito Santo obrando, operando. E quando tu identificas onde Deus está obrando, operando, aí já se fica aliviado. Essa parte humana, esse lado humano, de que buscam, procuram, porque o ser humano busca uma segurança, uma certeza. E como ele vem por essa noiva, pelos escolhidos, quando esses escolhidos descobrem, sabem, identificam onde é que está o Espírito Santo obrando, operando, já aí já descansam nas promessas e então caminham após do que esse anjo está falando e estará falando para que escapem dos juízos que hão de vir. Os únicos que vão escapar são a noiva. Daí, as virgens insensatas e os 144.000, ora, esses terão que passar pela grande tribulação. Mas olha, o mundo está numa tal condição, a situação, que já se está para que os juízos divinos caiam, mas porquanto, todavia, ainda a igreja noiva está na terra, é por isso que não cai, por amor a seus filhos. Tudo o que tem aconteceu nesses dias, foram dias muito importantes para os escolhidos que estão de prontidão, em alerta, para receber essa bênção de sua transformação. São dias importantes. Para os outros, não estão de prontidão, em alerta, e nem são os que estão ordenados para receberem essas promessas. Então vão ver isso de um outro jeito. O menos que eles vão pensar é que Deus está operando assim, desse jeito, e que isso é para escapar. Não vão pensar isso. Isso para os juízos que hão de vir. E o mais importante é o que nos cabe. Cabe a nós é ver onde esse anjo está, selando, e que faça parte de um desses que o anjo selou. Os outros, não fiquem preocupados que já falta pouco tempo para sair
sair desta terra e deixar a terra. E o irmão Branham diz que nessa oração aí tão fervente, fervorosa que ele faz, que ele disse: Senhor, enche uns quantos vasos. Quando se fala de preencher ou encher, é porque está vazio, tem um vazio aí. E esse vazio que estava no lugar santíssimo na igreja é preenchido e nada mais e nada menos, ora, pelo Espírito Santo. E ao ser preenchido esse lugar com o Espírito Santo, ser cheio, então é que ele diz: Senhor, enche uns quantos vasos. Pois, e sacode, abala esse mundo. Agora não é enchê-los e deixar eles cheios aí, senão que se tem uma obra para ser feita. E é nesses 30, 40 dias onde se vai a dar a conhecer que tudo o que estava acontecendo era o assim diz o Senhor. E tudo o que se estava realizando, fazendo no programa divino, no fim do tempo, no tempo onde o mundo iria estar em uma comoção, sendo comovido em todos os aspectos políticos, religiosos, abalado em tudo, guerras por todos os lados, rumores de guerra, tempestades, furacões, terremoto, assassinatos, ou seja, que todo mundo todo sendo comovido, abalado. Mas vejam que o mundo se dará conta e compreenderá, entenderá que isso que estava acontecendo nessa forma assim tão simples, era o assim diz o Senhor. O mundo perceberá, se dará conta que esses que eles chamaram de fanáticos e esses que eles chamavam de loucos, de hereges, mesma coisa que falaram no tempo de Paulo, pelo caminho que chamam de caminho de heresia, pois não é uma coisa nova isso. Isso já vem, já faz tempos passados isso vem, porque a obra de Deus sempre é identificada pelo mundo como algo que não é. Deus sempre esconde dos sábios, dos entendidos, dos teólogos, diz o irmão Branham. Os teólogos fechará os olhos dos teólogos, abrirá os olhos de uns e fechará os olhos de outros. A nós nos abriu o entendimento, nos abriu os olhos espirituais e agora nós podemos ver a forma em que Deus está fazendo tudo. Podemos olhar e dizer: eis aqui, está aqui o homem que acendeu a luz no último dia. E isso nós antes tínhamos visto em um reflexo, em tipos, isso, e que não se tinha se chegado na realidade disso. E hoje é a realidade de tudo isso, tudo que foi falado pelos profetas. E quando Deus está cumprindo isso, mas a gente diz: mas Senhor, por que isso é tão simples? E essa simplicidade ou singeleza é que faz com que muitos tropecem. Porque Deus vem, levanta um entre os do grupo, e é esse aqui eu vou me glorificar nele. Neste eu vou me gloriar. Que até mesmo sempre nós temos falado isso desse jeito, até mesmo para que ele não se glorifique, vou trancá-lo no quarto e vou realizar as obras que eu vou fazer, ou realizar os milagres internacionais, e eu vou deixar trancado aí. Mas olhem antes, a parte maior está se fazendo nas narinas, na frente dos narizes de todo mundo, que é a revelação da palavra. Vê como é que Deus, que a parte grande ou grandiosa, que é a revelação, a palavra, ele a esconde de uma certa forma, de um certo jeito, que coloca um véu e não podem ver. E a parte física, que é os milagres, que é o que as pessoas sempre querem ver, então esconde o instrumento, e aí vão ver e vão começar a dizer um monte de coisas contra isso que está acontecendo. Vão dizer que isso não é desse jeito, vão buscar muitas coisas, porque como eles não vão poder ver como é que está acontecendo e como é que é isso, então vão atacar. Ou seja, que aquele que é incrédulo não tem jeito, não tem maneira que ele creia. Nós estamos na parte mais importante, que é a parte da revelação.
que é a parte de trazer essa fé de rápido, a qual ele disse que seria dada em uma grande carpa catedral, que haveria um ministério, estaria aí, que seria o ministério do Espírito Santo, operando o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias, e que estaria pregando, e haveria pregação. Ora, a pessoa falaria aqui, mas não dá para ver uma luz nisso, se diz que tem que ter pregação, tem que ter um homem falando. Isso é pela lógica, não precisa ser um erudito sábio para entender isso. Por lógica. E tudo que ele falou, mesmo quando ele disse, até mesmo quando disse, enquanto o nosso irmão Branham está descansando e ele escreveu refletindo-se, espelhando-se, já estão percebendo aí que aí tem um véu de carne. E até mesmo se fossem assim para a tangente, ou seja, tal qual como ele disse, então teriam que esperar o irmão Branham que ele ficasse aí de pé pregando, se fossem pela tangente disso, né? Mas tudo isso Deus o escondeu e o teve aí em segredo, tudo isso, e é aberto ao público no momento, no instante que tem que ser aberto ao público, mas para a igreja noiva já está aberto esse mistério e já temos 3 anos e meio dando a conhecer esse mistério, com lutas, com batalhas, com zombaria, críticas, com um monte de coisas. Mas nós dobramos a esquina e bem dobrada, bem dobradinha. Passamos de uma dispensação para outra e já estamos dentro dessa dispensação de cheio, onde estivemos vendo esse anjo selador, selando os escolhidos de Deus. Olhem, tem vários lugares onde o irmão William, vamos ir primeiro para um lugar aqui, intitulado O Anjo do Senhor Jesus Cristo no Ocidente. Muitos encaixam, engessam o anjo do Senhor em um véu de carne, engessando, o trancam aí dentro, o anjo do Senhor Jesus Cristo é fulano, já, e aí fica. É o Espírito Santo, o Espírito Santo, usando véus de carnes, à medida que ele vai fazendo, realizando seu programa, termina com o véu de carne, apaga-se esse óleo, acende outro olho se abre e o Espírito Santo continua operando. É Deus em morfe, mudando, trocando de máscara até que chegue na última, que é a final, que é a última, e com essa ele vai ficar. Te agrade ou não te agrade, a algumas pessoas, agrade ou não agrade, mas não fique preocupado, se não se agradar, vai ficar 1000 anos guardadinho em um outro lado, e depois de 1000 anos, então, tu vai sair para ser julgado e ser condenado. Ou seja, que se não te agrada esse rosto, não fica preocupado que tu vais estar do outro lado e não vais vê-lo, assim que para tudo tem uma solução. Eu não gosto dessa cara, não te preocupes, tu estarás separadinho por 1000 anos e mais 3 anos e meio, porque se acrescenta esse tempo também de 3 anos e meio. Agora olhem, nesta mensagem, o anjo do Senhor Jesus Cristo no Ocidente, ele diz aqui, para não ler muito, isto foi para que vocês tenham essa data, 23 de julho de 1990, no Brasil. Diz, eu também vi, Apocalipse 7, versículo 2, vi também outro anjo que subia de onde nasce o sol e tinha o selo do Deus vivo e clamou a grande voz aos 4 anjos aos quais se lhes tinha dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não façais dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos de nosso Deus. É muito importante ser selados com o selo do Deus vivo na testa, isso é conhecimento, é a revelação. Na mão é fazer a vontade, porque aí também o diabo, por um outro lado, está selando os seus.
É muito importante ser selados com o selo do Deus vivo na testa, e esse anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo tem essa missão. Nenhuma outra pessoa pode selar na testa os escolhidos de Deus, porque só o anjo do Senhor Jesus Cristo tem o selo do Deus vivo para realizar, fazer esse trabalho. O Espírito Santo é quem faz esse labor, trabalho. O que vai acontecer com as pessoas que não forem seladas com o selo do Deus vivo? As pessoas que não forem seladas com o selo do Deus vivo é porque não receberam esse anjo mensageiro. E como aquele que recebe profeta em nome de profeta, mercê de profeta recebe, aquele que não recebe não pode receber do profeta, não pode receber o selo do Deus vivo, receber essa bênção que ele traz para todos os filhos de Deus. E o que vai acontecer com aqueles que não forem selados? Olhem, vocês aqui em Apocalipse capítulo 9, versículo 9, e se quiser, lemos desde o versículo 1 para que tenha o quadro mais claro. O quinto anjo tocou a trombeta, e veio uma estrela que caiu do céu na terra, e se lhes deu a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço. Agora, olhem, se lhes deu a chave do poço do abismo, quem é quem lhe arrebatou, tirou as chaves do inferno e da morte do diabo? Quem? Foi Cristo, foi o Senhor. Ele tem as chaves, e ele dá a chave para aquele que ele tem que dar para que abra. Agora, olhem, para quem tiver que dar para que abra. Agora, olhem, abriu o poço do abismo e saiu fumaça do poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de um grande forno, e escureceu-se o sol e os ares pela fumaça do poço. O poço do abismo, o inferno, será aberto no tempo do fim. Vai ser aberta, a quinta dimensão vai ser aberta. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e se lhes deu poder, como tem poder os escorpiões da terra, tal qual. E mostrou que não danificassem a erva, não danificassem a erva da terra, nem a nenhuma coisa verde, nem nenhuma árvore, a não ser só os homens que não tivessem o selo do Deus vivo nas suas testas, ou na sua testa. Vê a importância de ser selado? Vê vocês o que acontecerá com aqueles que não tiverem o selo do Deus vivo nas suas testas. Veem vocês o que vai acontecer com as pessoas que não recebam o anjo do Senhor Jesus Cristo para serem seladas nas suas testas, que quando se abrir o inferno sobre a terra, essas pragas cairão sobre essas pessoas quando for aberto o inferno. E então, as pessoas verão essa dimensão, verão essas coisas horríveis, verão esses demônios com diversas características ou tipos, e serão atormentados, como quando as pessoas são atormentadas quando têm pesadelos. Ninguém gosta de ter pesadelo, mas vem uma condição ou situação para as pessoas parecido mas será uma realidade que as pessoas estarão vivendo aqui na terra. Aqueles que não tiverem o selo do Deus vivo estarão como em pesadelo. Mas antes que tudo isso aconteça, no amor e misericórdia de Deus, vê? Aí é onde se tem que buscar onde é que está a misericórdia de Deus pela última vez antes da grande tribulação. No amor e na misericórdia de Deus, ele envia o seu anjo mensageiro. Em outras palavras, ele envia o seu Espírito Santo com o selo do Deus vivo para selar nas suas testas a todos os filhos de Deus, a todos os escolhidos neste tempo do fim ou final. Agora, olhem o que eu iria ler, nos falando desse anjo com o selo do Deus vivo, nesta mensagem intitulada O Anjo com o Selo do Deus Vivo. Foi em 2006, vamos ver, 26 de março de 2006. Tudo foi falado. Tudo foi trazido. É por isso que ele dizia que ele dava graças a Deus de ter trazido a mensagem de pedra angular que prepara a igreja noiva para ser transformada em raptada. Claro que sim, porque tudo estava aí estava tudo condensado, estava tudo aquilo que se estaria fazendo, realizando, ou seja, o cumprimento daquilo que ele trouxe, e o que trouxe o reverendo William Branham, certamente precursor da segunda vinda e as boas novas. Aí está tudo o que a noiva estaria vendo sendo cumprida no meio dela para realizar a obra de reclamação.
Tudo está aí. Olhem, nesta mensagem ele diz: e agora esse anjo virá com o selo do Deus vivo. Em palavras mais claras, o Espírito Santo virá nele, manifestado, realizando a obra do tempo do fim, ou final. E da agora eu lhes falei, vamos dizer, o Espírito Santo já tinha falado isso. Quem é o anjo do Senhor Jesus Cristo? O Espírito Santo. Vê? E vir o Espírito Santo vir no homem no último dia para cumprir essa promessa e se realizar esse ministério que chamará e juntará 144 mil hebreus. E isso será Cristo em Espírito Santo no homem do último dia. E o último dia é o 7º milênio de Adão até hoje, o 3º milênio de Cristo até hoje. E ele será o mensageiro não para uma das 7 eras da igreja, senão para a era da pedra angular, que é a era eterna, onde se cumprirão todas essas promessas divinas se cumprirão. Aí é onde estará esse anjo. E daí ele se manifestará no seu ministério, ou o Espírito Santo manifestará. Vê? E volta e repete isso. Anjo ou Espírito Santo, vê? É a mesma coisa. Ou o Espírito Santo manifestará esse ministério através desse mensageiro a favor do povo hebreu, mas também a favor da igreja do Senhor Jesus Cristo e também a favor das virgens insensatas que não tinham azeite. Através desse mensageiro é que Deus, através ou pelo seu Espírito Santo, fará a obra do último dia entre os gentios e também no meio do povo hebreu. E a promessa de Malaquias, capítulo 4, versículo 5 ao 6, eis aqui que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor de Jeová, grande e terrível. Ou seja, antes que venha, ou vier, ou seja, antes de que venha esse tempo de juízo divino sobre a raça humana, e isso será no tempo da grande tribulação, que durará 3 anos e meio. Antes disso, o profeta Elias, o ministério do profeta Elias estará manifestado aqui. E isso estará manifestado nesse anjo que vem com o selo do Deus vivo. Pois sendo que o selo do Deus vivo é o Espírito Santo, vê? O anjo do pacto, o anjo de Jeová, que estará manifestado em um profeta do último dia, estará operando nesse profeta esse ministério, sendo operado nesse profeta. Agora olhem mais adiante para não ler muito aqui, essa mensagem é muito tremenda, extraordinária. Diz, vamos ver aqui. E agora também temos, no mesmo capítulo 7, outro grupo de pessoas que saem da grande tribulação e que têm palmas nas suas mãos. Esse grupo não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja noiva de Cristo não passa pela grande tribulação. Antes ele tinha falado isso, e aí ele corrigiu isso. E disse que não. Ele dizia não, a noiva não. Tem um lugar onde o Espírito Santo diz, lê a pergunta de novo. Eu não sei se é nessa aí, ou nos selos. É a dos 7.000, ele fala nessa aí. Mas olhem, qualquer um poderia dizer, não, aquilo que o mensageiro disse, isso é o que ele falou, disse. Um profeta não pode falhar ou errar. E pois se você se basear nisso, então você tem que dizer que a noiva passa pela grande tribulação. E Deus lhe deu mais luz, ao irmão Brana deu mais luz, muito mais revelação sobre esse grupo. E quando ele viu, espera um pouquinho, esse aqui não é a noiva. Não, esse não é a noiva não passa pela grande tribulação. Vê, ele corrigiu isso. Durante a grande tribulação, ele estará no céu, na casa do Pai Celestial, na ceia das bodas do Cordeiro. Esse grupo que sai da grande tribulação são as virgens insensatas que não tinham azeite nas suas lâmpadas, ou seja, que não são cristãos, ou chamados de cristão, que não tinham recebido o Espírito Santo, mas são crentes professantes, crentes em Cristo, mas sem o Espírito Santo, mas que dão a sua vida por Cristo durante a grande tribulação. São as virgens insensatas ou loucas que quando voltam batem na porta, mas a porta já está fechada. Olhem aí, tem 2 ou 3 grupos, vamos dizer aí, tem 2 ou 3 grupos, os 144 mil, as fátuas e os perdidos. Agora, ou seja, os incrédulos. Plenamente se cumpre neles que a morte fugirá deles. Isso não se aplica nem para as fátuas, nem para os 144 mil.
se aplica para os incrédulos. Ou seja, que a morte fugirá deles. Ou seja, uma pessoa poderá tentar se suicidar e vai ter a dor do suicídio porque não vai poder, ela não morre. Vamos falar assim, ela vai tentar se atirar ou de se enforcar e ela não vai poder morrer. Ou seja, ela vai continuar aumentando o seu sofrimento. As mesmas, a própria radiação diz Malaquias que em Zacarias, que a língua se desfará até mesmo estando vivo. Toda a pele pela radioatividade, mesmo estando vivo, vai ser comida ou carcomida a carne. Ou seja, o tempo da grande tribulação é um tempo terrível. É terrível. É Zacarias. Zacarias, é em Zacarias. Ou seja, que a língua se desfará. E esta será a praga com que Jeová ferirá todos os povos que lutaram contra Jerusalém. A carne dele se corromperá estando ele de pé, e se consumirá no buraco dos seus olhos, e a língua se desfará na sua boca. Ou seja, se vai desfazer essa radioatividade, vai se desfazer. Isso é terrível, vai consumir a radioatividade. Diz que clamarão para as penhas e os montes, esconde-nos da ira daquele que está sobre o trono. Ele é o trono, o juiz, e da ira do Cordeiro, desse trono, porque o grande dia da sua ira chegou. Agora, o irmão Branham aí, quando ele está citando isso, ele coloca ou põe que as orações tinham sido feitas tardiamente, ou muito, muito tarde. Se as orações foram feitas muito tardes, é porque existia um tempo para se fazê-las, ou fazer elas. Teve uma oportunidade, mas diz que desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E tudo por causa da forma em que Deus estava cumprindo isso. Eles clamaram, agora vejam que clamaram para os reis, para os governantes ou governadores, dizia, escondei-nos, vê? A mesma coisa que Judas Iscariotes fez, ele foi para os líderes, até os líderes, de volta arrependido, em vez de ir até onde os discípulos estavam, para que fizessem ele chegar até Jesus. Mas o orgulho era tão forte que até mesmo aceitando o que ele tinha feito, o orgulho não deixou ir até lá e dizer, olha, rapazes, eu falhei. Eu entreguei sangue inocente. Olha, eu até devolvi isso aí. Olha, eu fico no lugar dele, mesmo que isso não acontecesse, mas ele tinha que morrer. Cristo tinha que morrer, mas olha, esse passo seria contado, ou era contado diante de Deus e Deus o perdoaria. Seria contado, mas por causa do orgulho, nós lemos ontem em algum lugar, o orgulho faz com que muitas vezes as pessoas percam a bênção por causa do orgulho. Pensam que são maiores que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. São as virgens insensatas que quando elas voltam batendo na porta, mas a porta já está fechada. Mateus capítulo 25, versículo 3, versículo 10 até o 13. Portanto, este ministério do anjo que vem com o selo do Deus vivo, o mensageiro que vem com o Espírito Santo, será de bênção para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, será de bênção para o povo hebreu e será de bênção para as virgens insensatas também. Sob, debaixo do ministério desse anjo, estará se manifestando a terceira etapa. Sob ao debaixo do ministério desse anjo, a terceira etapa estará se manifestando, da qual o reverendo William Branham falou dela, e portanto estará nesse mensageiro, cumprindo-se um sem número de profecias bíblicas, nas quais estão seladas grandes bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para o povo hebreu. Porquanto Deus está lidando com a igreja do Senhor Jesus Cristo, primeiro vai aparecer no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo esteve no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo durante esses 2000 anos que passaram, desde o dia de Pentecostes até hoje, e até mesmo antes do dia de Pentecostes, o Espírito Santo estava em carne humana na pessoa de Jesus, era o verbo feito carne. E no Antigo Testamento estava manifestado nos profetas que ele enviou de etapa em etapa. Como eu falava antes, se falou
ontem, ou seja, o Espírito Santo falou ontem, ou seja, Deus falou ontem, vê? O Espírito Santo estava no meio deles. O anjo do pacto estava no meio do povo hebreu no Antigo Testamento, mas depois estava em Jesus, o anjo do pacto em carne. Já não andava em um rolinho, em um pergaminho, senão que andava já pelo braço, com os companheiros, com os discípulos, comendo com eles. A letra já tinha vida, a letra via, a letra falava, a letra ouvia, a letra comia, a letra chorou. A letra sofreu, deu a sua vida e ressuscitou. A palavra, o verbo. Agora vem, Deus o envia o seu Espírito Santo no dia de Pentecostes e volta. Esse Espírito Santo volta a estar no meio da sua igreja, começa a operar em porções no seu mensageiro, começa a trazer a parte pertencente àquela era, chamando e juntando os seus escolhidos e colocando-os nessa era. Fecha-se um olho, o Espírito Santo passa para outro, vai operando em outro e continua até onde chegou o sétimo anjo mensageiro. Mas vejam que ele volta de novo e repete-se os dias da primeira vinda do Senhor, onde existia um precursor, um anjo ministrando lá para a igreja noiva, para Maria espiritual, um anjo ministrando, e aparece uma brecha, um intervalo onde podemos dizer ou falar, mas isto aqui é paralelo, um paralelismo. Essa palavra eu encontrei, achei ela em algum lugar, quando o irmão Branham fala na página 119, parágrafo 1058, que seria paralelo em tudo. Olha, se é paralelo em tudo, busquem o precursor, busquem esse anjo falando para a igreja e busquem o precursado. Tem que estar, os três têm que estar, e tem que ter um povo que receba os três. Não pode se receber nem um, nem dois, não. É os três que têm que receber. Para receber a promessa da redenção, os discípulos de João tinham que passar para o ministério de Jesus. Não podiam ficar no meio disso, ou a meias. Agora diz, para este tempo final, ou do fim, o Espírito Santo virá nesse mensageiro. Agora lhes falei que ele vinha no meio, entre. E diz, quando este Espírito Santo que temos agorinha mesmo, aquele que está no nosso meio, e a pessoa vê as obras do irmão Branham, mas não houve um homem, não existiu um homem tão grande quanto esse mensageiro. E ele diz ou fala que quando este Espírito Santo que nós temos vier, ou vem encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então se cumpre plenamente aí, se cumpre que essas obras maiores e essa parte onde ele falou que disse, aquilo que vocês viram em parte ou numa parte foi grande, o que ele fez foi grandioso, o Espírito Santo através do irmão Branham, aquilo que vocês viram numa parte, nessas 5 manifestações, houve mais, mas as maiores foram essas 5, onde vimos que abarcou tudo, cobriu tudo, a palavra falada e foram criados esquilos, ressurreição de um peixinho. Aí está falando da ressurreição, poder sobre a natureza, ele parou, deteve uma tempestade, parou a tempestade, a cura da sua esposa, e à distância ele falou a palavra, e o tumor desapareceu, e resta uma, a salvação dos filhos da irmã Ratty Rai. Olhem, até salvação de vida. Esse poder não tão somente ou apenas está no mensageiro, não só está no mensageiro, mas sim na igreja noiva, onde eles dizem que coloquem a palavra bem, a palavra direito. O que é em primeiro lugar? Certamente, eu estou muito mais certo disso, e eu posso dizer 100% com certeza, que das 5 manifestações, o primeiro que um filho de Deus, um escolhido de Deus, se Deus desse para ele escolher qual poder usar, ele vai responder a salvação da minha família. Porque as outras coisas, a tempestade, um tumor, uma criação de a comida sendo criada porque o esquilo é para comer, uma ressurreição de uma pessoa. Olhem, Ratty Rai poderia pedir o que ela quisesse aí, a cura da sua irmã, ela tinha problemas, a sua irmã, doente, mas depois iria morrer. Isso não seria eterno, isso.
Ela poderia pedir $1 milhão e fosse a pessoa mais milionária do mundo, lhe seria concedido, mas de que valeria isso? Ela poderia pedir, olha, eu quero ser novamente uma criança, um bebê. Também, mas ela ia voltar a ser velha, a se tornar velha ou ficar velha. E pediu o mais grandioso, pediu o topo, o ápice. Ela representa a gente, a nós. Esse é um verdadeiro amor pela família humana, aos seres humanos. E olhem, até mesmo aqueles que não são familiares ou parentes. Eu sei que você aí dentro diz, eu estou pensando em fulano, fulana. Oh, essas pessoas se comportaram tão bem comigo, me trataram bem. Eu quero que onde eu estiver, eles também estejam. Claro que é assim. Para este tempo final, o Espírito Santo virá nesse mensageiro. E esse será o último mensageiro que Deus terá na terra. Esse vai ser o último. Depois desse não tem outro, não vai haver outro. E esse será o último mensageiro que Deus terá na terra e através dele ou por ele fará tudo o que cabe a este tempo final. E, consequentemente, continuará sendo o instrumento que o Espírito Santo terá para operar no meio da sua igreja e operar no meio do povo hebreu. O irmão Branham já partiu, se foi, o doutor William Souto Santiago se foi, então tem-se que buscar um que esteja vivo no meio da igreja, realizando, fazendo uma obra, a obra que cabe, que corresponde à sua segunda vinda, que é a obra de reclamação, e que esteja no meio da igreja, mas que já tenha uma aproximação com esse outro filho, que é como nação, Israel, o filho primogênito de Deus. E é como que se não tivéssemos nos conhecido desde sempre. Breve faremos uma visita com os comandantes das forças militares de Israel e estaremos por lá e também com os líderes, os rabinos, vão estar reunidos numa atividade que vai se realizar, acontecer, e também com o governo. Será algo muito importante que estará se fazendo. Mas vejam, como se nós fôssemos companheiros faz tempo, de sempre. O próprio rabino que eu fui no seu escritório lá, o da linhagem sefardita, espanhola, creio que foi, a forma, o jeito dele falar e me tratar como se a gente sempre tivesse se conhecido. Ou seja, é Deus operando no coração de todos eles, porque eles têm uma coisa por dentro que estão clamando e que eles desejam, e é a vinda do Messias. Portanto, esse anjo com o selo do Deus vivo é o mais importante, é o anjo mais importante que estará na terra no último dia. Olhem, para o irmão Branham falar e dizer, se você escutar a fita, a forma em que ele fala isso por 2 vezes, quando ele diz ou fala, eu estou preparando uma plataforma para o meu Senhor, um alicerce. Agora diz, será um anjo diferente dos anjos das 7 eras da igreja, ou seja, será um mensageiro diferente, porque os mensageiros das 7 etapas da igreja, nenhum deles teve um duplo ministério e nenhum deles foi o mensageiro a Israel. Esse é o mensageiro para a igreja e o mensageiro para Israel também. E terá ambas as chuvas, a chuva da tarde e a chuva da manhã do ensinamento do Evangelho da Graça e a chuva da tarde do ensinamento do reino, e por esse motivo poderá tratar com o cristianismo e também com o judaísmo. Será o único mensageiro que Deus terá, será o único mensageiro de Deus que terá esse privilégio. E vejam vocês como foi visto no ministério do irmão Branham, ele tentando ir até Israel e ter parte. E ele escreve aí, o quarto Elias não teria parte com Israel.
Mas ele, ao ter o ministério de Elias na sua quarta manifestação, ora, pois, ele desejava essa bênção para ele e para seu grupo. Mas quando lhe foi mostrado e dito que isso teria de ser conforme as Escrituras, ou seja, conforme Apocalipse 11, que tem que ser com o ministério de Moisés também, aí ele diz, aí ele volta, ele regressou ou voltou pela Índia, e depois voltou por Lisboa, por lá, e ele foi para os Estados Unidos depois. Não lhe foi permitido. O que esteve mais próximo foi o Dr. William Souto Santiago, que também teve um relacionamento com eles, mas vejam vocês que não foi do caráter ou do tipo de ele selar esses 144 mil. E vamos continuar aqui. O anjo com o selo do Deus vivo, com o selo do Deus vivo para este tempo final, estará no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos conhecê-lo pela sua mensagem, por essa manifestação do Espírito de Deus nele. E o povo hebreu também o vai reconhecer e vai dizer, este é o Elias que nós estamos esperando. E sob o ministério desse mensageiro, Israel será preparado para receber o Messias, portanto, para ter a restauração do reino de Deus, que é a restauração do reino de Davi. E Israel receberá a bênção maior que Deus prometeu para este tempo final. Aí, entre a oração que eu lhes falei da agorinha e essa, poderão ver um trabalho que o Dr. William Souto fez. Lembre-se que aquele que opera os ministérios é o Espírito Santo. Israel está sendo restaurado, e a restauração tem diferentes etapas, e vem uma etapa maior e gloriosa para este tempo final, para a restauração total de Israel, onde Israel virá a ser a cabeça de todas as nações. Israel virá a ser a capital não apenas de Israel, mas de todas as nações. E, portanto, Israel será colocado na posição mais alta que nação alguma possa ser colocada. A cabeça de todas as nações, o Distrito Federal do Reino Mundial do Messias, com Jerusalém como a cidade mais importante, a capital do mundo. Tudo isso está reservado na restauração do reino para Israel. Ontem foi falado de um trabalho que se estará fazendo, onde a América Latina e o Caribe, porque tem que se puxar para o povo latino, tem que ser a favor para que lute, para que as embaixadas estejam em Jerusalém. Agora, isso não quer dizer que vão pôr pessoas nos países a buscar e meter a sua colher, e isso já vem. É um pedido que se fez aí quando eu fui na vez que passou no Knesset, e já vai sair uma resolução. Baseado nisso, eles já tinham uma lei para mover isso, mas ninguém se tinha metido aí na frente disso para executar isso. Assim de frente. E quando foi falado, aí, mas como? É que nós vamos ter ele, ajudando ele nessas coisas. Ou seja, aqui, vamos falar que caiu como um anel no dedo, perfeito. E isso já vai vir diretamente de lá, vai chegar isso e vai ser conforme ou de acordo ao que se estará realizando os governos em cada país. Portanto, não façam nada. Senão tudo que vai se fazer seja sob a direção desse anjo selador. E tudo sairá direito. Bem, e se a pessoa for por sua própria conta ou vontade, vai ter problemas e com Deus. Ou seja, vai ter aí, vai ser conceituado como uma pessoa que se está interpondo, se pondo no meio desse trabalho, se opondo. Agora,
Este anjo, com o selo do Deus vivo, estará trabalhando a favor da Igreja de Jesus Cristo e a favor de Israel. Este é o anjo que fala, este é o anjo que fala para estes outros 4 anjos, para que parem os ventos, ou seja, as guerras, e não aconteça uma terceira guerra mundial até que sejam chamados e juntados 144 mil hebreus. Olhem a autoridade que esse anjo tem. E ele diz, fala para esses 4 anjos que parem, detenham. Ou seja, o Espírito Santo está neste tempo final segurando, aguentando uma terceira guerra mundial, parando ela. E mesmo que a humanidade não saiba o que é que tem impedido uma terceira guerra mundial, que será atômica, aqui no capítulo 7 do Apocalipse diz o que é que impede que aconteça essa terceira guerra mundial antes do chamado dos 144 mil hebreus. Mas depois que forem chamados e juntados esses 144 mil hebreus, depois disso virá uma terceira guerra mundial atômica virá. Agora lembre-se que isso seria bem mais rápido. No livro das 70 semanas de Daniel, ele fala isso aí, onde ele fala dos líderes. Isso pode acontecer em um dia. Diz Israel, nasceria em um dia com os líderes. Assim que tem-se que estar... ficar de olho em tudo que se estará realizando, acontecendo, porque em algum momento, quando eles vejam a possibilidade de se agarrar de algo, diz o irmão Branham, aí estará Moisés e Elias. Ou seja, aí vai ir se cumprindo todas essas profecias de uma forma simples. Mas lembre-se que eles vão o ver no meio da igreja obrando, operando, e dirão, mas este é quem nós estávamos esperando, o que é que ele faz por lá? Mas tudo obrará para o bem. E obrará para tudo, para que tudo seja preparado para o reino milenar do Messias. Obrará para o bem para aqueles que amam a Deus e Deus os ama a eles. Para os amados de Deus, tudo operará para o bem. Para os amados de Deus, tudo operará para o bem, obrará para o bem. O anjo com o selo do Deus vivo, eu vou conhecê-lo. E quem mais o vai conhecer? Todos vocês também. Amém. Tem coisas que aconteceram ou que já aconteceram, e tudo isso é que se pode entender claramente agora quando ele diz, eu vou conhecê-lo, já era quando já se estava por ir embora a partir, e já estava vendo esse ministério, que iria começar de uma forma progressiva, ou seja, iria estar se vendo o cumprimento daquilo que ele trouxe na sua mensagem, se iria estar vendo. Ele é quem vem conforme a São Mateus capítulo 24, versículo 31, onde diz, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntará seus escolhidos de uma extremidade do céu até a outra. Vem com grande voz de trombeta, vem com a grande trombeta de Isaías capítulo 27, versículo 13, para juntar os escolhidos de Deus. Essa é a grande voz de trombeta prometida para soar. Essa é a trombeta, a última trombeta de 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 49 a 58, de 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12 ao 17, essa é a grande trombeta ou trombeta de Deus, a última trombeta que está representada na festa das trombetas. Portanto, essa é a 7ª trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, a trombeta que fala a respeito do reino de Deus, que anuncia ao povo hebreu o reino de Deus e o tempo para a restauração do reino de Deus através do povo hebreu. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo e o povo hebreu precisam da vinda do anjo com o selo do Deus vivo. Todos precisamos que apareça no cenário terrestre, no meio do cristianismo e depois no meio do povo hebreu, para que se cumpra o propósito, o motivo pelo qual está prometido que será enviado, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo e o povo hebreu serão benditos, grandiosamente abençoados. Nesse anjo, nesse mensageiro, que será o último profeta e será um profeta dispensacional, estará a vara de Judá e a vara de Efraim, assim como esteve a vara de Judá e a vara de Efraim na mão de Ezequiel, assim também estará na mão do anjo que vem com o selo do Deus vivo. Portanto, esses 2 paus se juntam, convergem num profeta, e esse é um dos mistérios da união dessas 2 varas para a restauração do reino de Davi. Essa é a chave
Sem a união dessas duas varas e, consequentemente, dos dois povos sobre essas duas varas, não haverá restauração para Israel. Restauração total haverá quando essas duas varas, com os dois povos pertencentes a essas duas varas, se juntarem para o chamado recolhimento, para juntar os escolhidos, vem o anjo com o selo do Deus vivo. E, consequentemente, portanto, o labor que Deus estará fazendo através dele será de união. Olhem para isso. União do povo hebreu, união das 10 tribos com as 2 tribos, para que Israel, e veio aí, viu o que ele falou aí? União das 10 tribos com as 2 tribos. Esse mistério das 10 tribos, as que foram espalhadas, vejam, neste tempo final é onde se tem aberto, na era que corresponde, que é uma era judaica, que tem se aberto isso. Unindo o povo hebreu, união das 10 tribos com as 2 tribos, para que Israel esteja completo, inteiro, para que possa descer o fogo de Deus, a bênção de Deus, o fogo do Espírito Santo sobre o povo hebreu. Possa entrar nesses ossos secos, que depois se juntou cada osso com seu osso, tiveram nervos, músculos, pele, mas não havia espírito neles, portanto ainda estavam mortos. Mas o espírito foi chamado, Deus ordenou o profeta que chamasse o espírito dos 4 ventos. O espírito volta para Israel sob o ministério do anjo com o selo do Deus vivo. O anjo com o Espírito Santo. Esse é quem chama o espírito e o coloca, e é colocado em Israel. Sob o ministério desse anjo virão todas as bênçãos de Deus para o povo hebreu, como também para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o ministério deste anjo, deste mensageiro, tem a ver com o cristianismo e também com o judaísmo, e tem a ver com toda a humanidade. Será um mensageiro dispensacional, um profeta dispensacional, dos quais apenas existem 7, e este é o 7º profeta dispensacional. Como é que ele está falando? Desse que viria ou chegaria depois do 7º anjo mensageiro, do reverendo William Branham, e dirá, mas e dele? O que vai ser dele? E o que do nosso irmão William? O que vai ser do nosso irmão William? Olhem lá o que aconteceu há 2000 anos atrás e já vão saber o labor desse mensageiro, o trabalho desse mensageiro. Depois desse profeta dispensacional, para a 7ª, a dispensação do reino, não haverá outro profeta dispensacional. Com esse, se completará o programa de Deus. Saúde. E com esse mensageiro, a igreja obterá a fé, a revelação, para ser transformado cada membro da igreja e ser depois levado com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, e com o ministério que o Espírito Santo estará obrando através desse anjo, serão chamados 144 mil hebreus. Disse o reverendo William Branham uma vez, quando este anjo começar a selar estes hebreus, a porta dos gentios estará fechada, ou se fechará. Ou seja, aqui, a dispensação da graça, ao se fechar, era porque ele já estava selando, já tinha começado a selar a esse grupo. Portanto, temos que estar em alerta. Isso foi em 2006. Estamos falando de quase 20 anos. Portanto, lembrem-se que em São Lucas capítulo 13, versículo 21 ao 27, Cristo diz que a porta vai ser fechada. Portanto, temos que estar em alerta, com nossos olhos espirituais bem abertos e nossos ouvidos espirituais abertos, para ouvir a voz de Deus através do seu Espírito Santo no último dia. Estará nos falando através do anjo que vem com o selo do Deus vivo. É por isso que ele diz que existiria pregação. Ora, então o Espírito Santo tem que ter um véu de carne, e ele diz que estará nos falando, e essa será a voz que estremecerá não apenas a terra, mas também os céus. Será Deus falando à sua igreja e depois ao povo hebreu. Será a voz de Deus na boca do mensageiro do último dia. Estaremos escutando a palavra que Deus colocará na boca desse mensageiro, chamado de o anjo que vem com o selo do Deus vivo. O anjo com o selo do Deus vivo. Em palavras mais entendíveis ou claras, o mensageiro com o Espírito Santo no último dia, no dia posterior. Em palavras mais claras, o anjo com o selo do Deus vivo. Que todos escutemos a voz desse anjo, desse mensageiro, porque essa é a voz de Deus através do seu Espírito Santo, pelo mensageiro do último dia, do último profeta que Deus prometeu enviar para a sua igreja e depois para o povo hebreu. Pela sua mensagem nós vamos conhecê-lo.
Ou o vamos conhecer o mensageiro com o Espírito Santo no último dia. Vamos colocar esse tema para esta pequena conversa deste momento, onde damos graças a Deus, porque identificamos esse anjo, identificamos o Espírito Santo na sua última manifestação, obrando no meio da sua igreja, cumprindo o que ele prometeu. Deus é um Deus que ele cumpre o que ele promete. Os homens podem falhar, Deus não. Portanto, ele prometeu na sua palavra que no tempo do fim o Espírito Santo estaria encarnado. E ele prometeu, estaria dando a conhecer à sua igreja o que ela precisa, necessita. Diz apenas: temos suficiente fé para a cura divina. Precisamos, temos a necessidade dessa fé de trasladação, essa fé de rapto, a qual está contida nos trovões. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. E já, de novo, estamos por aqui novamente. O voo ontem atrasou-se. Era para sair às 6 horas. Saiu como que às 6 e pouco, não é verdade? Olha, tu tá meio adormecido, com a cara meio adormecida. Às 6 e alguma coisa da tarde iria sair. Saímos da reunião, trocamos aí, colocamos algo no estômago, aí nos despedimos com umas palavras para os irmãos. Depois saímos para o aeroporto e lá pegamos o voo, a conexão. Mas lá em Dallas, uma tempestade entrou e fecharam, o aeroporto ficou parado e cada tempinho, bom, agora sim, tinha se acalmado a tempestade. E quando já se ia, o tempo que tinha, talvez a pessoa demorava assim: olha, vamos aproveitar essa janelazinha, abriram-se vamos tentar colocar as coisas embaixo, as malas, e falando. Olha, não, voltamos a fechar. Estás demorando, anunciando isso. Se tivéssemos começado a embarcar logo, já teríamos partido. E pararam de novo. Ficou parado. E depois, creio que foram 3 vezes isso, não é verdade? Até o final. E que hora nós saímos? À 1h30 da manhã. Um voo é de 4 horas e mais alguma coisa. E pela diferença de horário, chegamos aqui às 8 da manhã aqui em Porto Rico. Subindo aí eu banhei. Dormi um pouquinho aí no avião, mas é muito incômodo. E senti o desejo de vir, saudá-los, estar com vocês aqui, conversar com vocês. Já na noite se terá tempo para dormir. Mas quando tem um desejo, esse desejo ardente de falar a palavra e de saudá-los, isso é em primeiro lugar. Sempre a palavra é em primeiro lugar. E que Deus nos ajude e nos mantenha fortes para continuar adiante em frente nesta missão, que nos foi encomendada pelo Senhor, porque é o Espírito Santo que está fazendo a obra. E a gente se deixa usar, e que Ele também use vocês neste tempo sem limitações. Lembrem-se que isto se falou, e se fala, isso. E não peguem isso assim de uma forma rápida, sem compromisso. Creia nisso, que Deus fará com você grandes coisas neste tempo final, a favor da obra e do programa divino. Não tomara isso de uma forma leviana. Que Deus os abençoe e guarde, os cuide de todo pensamento negativo, todo espírito maligno, de toda incredulidade, toda dúvida, porque isso é o que ocasiona ou provoca que o escolhido de Deus perca bênçãos. Não deixe entrar nenhuma coisa negativa na sua mente e muito menos no seu coração. Não faça isso partícipe de você, que faça parte de você. A batalha é aí, mas você tem a palavra para combater e para lutar contra isso. Tem a palavra. Houve ou aconteceu algo que aparentemente foi certo para eles, humanamente. Humanamente, falando assim entre os homens, era um negócio que se tinha feito, como que estava certo entre algo que foi o de Ananias e Safira. Isso era deles.
Eles poderiam e queriam isso. Venderam, vamos dizer um exemplo, $2.000 e queriam dar só 1.000 pesos. Eles estavam com todo o direito de fazer isso. Isso era deles. Humanamente, até mesmo humanamente, que a pessoa ali falasse ou dissesse: tu tens esse terreno, vais a pôr à disposição? Sim, pois vende-o. O vendeu e lhe deu 1.000. Quanto vendestes? Em 1.000, por 1.000. E guardei 2.000 aqui. Está bem. Olha, negócios, humanamente assim, o negócio. Que importa o outro por quanto vendeu? Porque é dele. O outro não importa. E ele quis colocar isso à disposição de algo que ele tinha para fazer. E deu os 1.000 e vendeu em 10.000, não sei por quanto. Ele recebeu algo, uma coisa ele recebeu dessa venda. Entre os humanos, talvez isso estava certo, correto. Vamos falar assim, que é o normal nos negócios assim. Isso é normal, por aí. Agora sim. Até mesmo assim, entre humanos, se te dizem que esse terreno é teu, que se for vendido, isso eu te dou, e faz o contrário a isso, ora, isso também está errado, está mal. Mas falando de que se vais vender, tu vais me dar alguma coisa, quando vendas, e lhe deu menos, mas entre os homens, vamos dizer, são negócios. Entre os homens, mas aí não foi a quantidade do que iria ser dado e foi dado para a obra de Deus lá. Era que eles já tinham feito uma doação, eles já tinham dado para os discípulos dessa venda, foi o total da venda, porque ele disse, se foi detalhista em dizer, então, em tanto a vendemos, ele teve esse detalhe, se é portanto, já se tinha chegado num comum acordo de que eu vou te dar esse terreno que eu tenho, vou colocar isso aos pés da obra, e chega ela aí, ele chega aí e diz, eu vendi por tanto. Aí não teve uma parada. Logo em seguida, o Espírito Santo, através de Pedro, ou por Pedro, o repreendeu e ele morreu. Com Safira, pois, se lhe deu uma oportunidade para Safira, porque diz, como que venderam por tanto, ou foi vendida por tanto, e ela, em vez de dizer, não, olha, não foi assim desse jeito, na verdade foi por tanto. Deu-se uma chance para ela aí. Certamente a ideia era de Ananias, essa ideia, certamente. E aí deixou entrar, mesmo sendo pessoas crentes, deixou entrar incredulidade nisso que Deus estava fazendo através de Pedro. Certamente dizia, esse aí é Pedro. Que Pedro esse aí? Quantas vezes estivemos por aí junto com ele? Ele nem vai perceber isso, mesmo vendo a gloriosa mensagem que ele pregou no dia de Pentecostes e tudo que se estava fazendo no meio dos apóstolos. E eram pessoas de confiança. Vejam, deixou entrar incredulidade. Não criam totalmente em Pedro. Havia uma dúvida, se tinha uma dúvida humana, que lhe custou a vida dos dois. É por isso que durante esse tempo que se aproxima, que Deus nos ajude a que não exista dúvida em nossa mente e no nosso coração e que entremos com sinceridade, porque não é brincadeira, não é um jogo. Qualquer um dirá, não que entre, que entrou e saiu e foi como uma brincadeira isso, mas lembre-se que a última praga foi morte espiritual e essa é a pior morte. Essa é a pior, porque então já essa pessoa deixará de existir. Se avisa para que depois não comecem dizendo, não se me falou, é que tu nos avisaste. Lembre-se que quando nos Estados Unidos se vê muito mais isso. Colocam letreiros até, se tem um charco, uma lama aqui na América Latina, talvez sejam um pouquinho mais descuidados, não tem tanto cuidado com isso, mas lá na Europa também colocam letreiros, perigo até numa poça de águas, tem alguma coisa,
colocam muitos letreiros avisando, e se alguém capota aí, colocou-se letreiro aí, não pode vir reclamando ou reclamar. Agora Deus está levantando muitos letreiros de aviso, e já faz tempo, mostrando letreiros de advertência, de aviso. Por isso que quando ele pregou aviso antes do juízo, nessa mensagem, Deus é justo e Ele não enviaria uma nação nem um indivíduo a juízo sem antes lhes avisar. E se ouvirá essa repetição, esse fanatismo, isso nunca vai acontecer. Foi falado e depois ninguém pode dizer que isso não foi avisado para mim. Não pode ir reclamar com Deus depois sobre isso. Portanto, o que nós desejamos é que todos estejamos preparados, prontos. O que desejamos são bênçãos. Olhem o que nós desejamos. É ser transformados e ir embora daqui. Aqui ninguém deseja outra coisa a não ser isso. Nem procurar posições, nem buscar coisas para que a glória a pessoa leve para si. Não. Aqui tem uma finalidade e é escapar desses juízos que vão vir ou chegar. Na terra, tem um atalaia na terra. Tem um que está avisando. Tem um que está dizendo, tem um guia que está mostrando o caminho para escapar. Ou seja, aqui já estamos no tempo onde tudo que foi falado, que seria feito antes de começar a grande tribulação, nós estamos vendo, estamos palpando isso e estamos vendo o cumprimento de tudo isso. Que Deus nos abençoe, nos guarde. E qual foi o tema? O homem com o Espírito Santo. É assim. Esse seria o mensageiro do Espírito. O mensageiro com o Espírito Santo, que é o mensageiro da dispensação do reino. Bom, já aqui estamos no auditório onde antes nos reuníamos e não chegamos nem na metade, mas avançamos muito. Estamos realizando esse trabalho antes de começar os dias das tempestades e furacões aqui. Tentaremos aprontá-lo para esses meses. Mesmo que se estão fazendo alguns trabalhos por lá, mas quase todo o grosso do pessoal está por aqui. Certamente vamos continuar com o que resta, ou faltar, lá nos terrenos da grande catedral, com o que estiver faltando. E como anunciamos ontem, eu digo novamente a atividade do dia 10 de agosto. Nesse final de semana 8, 9 e 10 estaremos por lá em Villahermosa. E também se está aproximando a data para a atividade em Tissayuca, porque o auditório está indo muito rápido, onde também teremos essa atividade por lá. Ou seja, aqui, tudo que vai se estar realizando, fazendo, é o cumprimento da terceira etapa, e disso a América Latina tem a parte mais importante dela. E da terceira etapa, e o México tem uma parte importante também. Portanto, estejamos na expectativa de tudo, em expectativa em tudo, e da data da atividade que o reverendo William Branham viu para trás. Quantas atividades antes teve que ter esse ministério para chegar nesse lugar, nesse dia aí, nessa grande carpa. Ou seja, aqui vão ter muitas outras ou muitas mais, e como é tão rápido, lembre-se que ao parar o sol, ou deter o sol, já o tempo para Deus, de uma certa forma, já fica parado, se detém. É um stop. Como disse aí em Josué, vamos parar, e ele o que disse foi: santificai-vos, porque amanhã Jeová fará maravilhas. Nisso, eles demoraram nisso. 5 anos demoraram nisso, por entrar, ou até entrar na terra prometida. 10 dias demorou-se em receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. 10 dias. E diz quanto se demorará, ou se demora, depois desse tempo. Ou seja, que nós estamos bem próximos de tudo o que Deus está realizando e o que Deus cumprirá. Estamos próximos. E
devemos estar bem apercebidos, atentos em tudo que se está realizando e que não nos pegue de uma outra forma que se possa falar isso. Descuidados, sem cuidado. Nos pegar descuidados, desavisados, porque são os ditados de Porto Rico. Porque em guerra avisada não morre gente. Esse é o escrito. Primeira dispensação, depois de 40 anos, levou 5 anos. Segunda dispensação, depois de 40 dias, demorou 10 dias. Terceira dispensação, depois de 40 anos, nos tomará ou levará, e pôs 2 perguntas aí. Ou seja, sinal de interrogação. Depois de 40 anos, nos tomará ou levará. Quantos mais nos tomará ou levaremos? Ou seja, que tem um tempo aí, existe um tempo aí no qual, ou nele, sabemos que vai se cumprir e depois diremos, era este o tempo, ou era este tempo, era esta quantidade de anos que nos iria tomar ou levar. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos, e já estaremos neste dia por aqui, já para domingo. Até agora estarei aqui, até o domingo, com vocês. Que Deus os guarde, os abençoe a todos. Hoje que dia é? Segunda, 9 de junho deste ano de 2025. Já a pessoa como que... Já os vi, saudei, estão iguaizinhos, felizes, contentes e agradecidos a Deus pela oportunidade que Deus nos concedeu de trabalhar aqui em Porto Rico na sua obra e ser suas mãos, seus pés, na parte da construção também, porque aqui não é quem começa, senão que é aquele que termina. Esse é o que vale diante de Deus, tem valor, é o que culmina, conclui o labor, o trabalho. Bom, Deus abençoe e guarde, rapazes.